Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. A gente vai dar início ao módulo 11 e esse módulo 11 a gente vai explorar o campo da ciência, o que a ciência mostrou dos benefícios do yoga, o que ela conseguiu dialogar com essa filosofia milenar que a gente gosta tanto e pratica. Aí a gente vai estudar nessa primeira aula a relação do corpo, as emoções e as suas correlações. Quais são as suas correlações? Essas correlações, por vezes, elas participam de um processo doloroso do nosso corpo. Então, quando a gente não consegue expressar as nossas emoções de uma maneira integral, isso vai se tornando algo patológico, né? Algo que vai desviar do nosso caminho e, consequentemente, vai nos trazer dor, vai nos trazer o que a gente chama de klesha, vai nos trazer sofrimento. E a gente vai entender um pouco sobre essa caminhada que a ciência moderna faz com esses estudos milenares que o yoga, com essas práticas milenares que tem o propósito de trazer uma saúde integral para a gente e também um propósito da gente se entender melhor, né? Um processo de autoconhecimento que é a base da prática do yoga. E eu não estou fazendo juízo aqui de nenhuma yoga específica, eu estou falando de um yoga onde a gente tem um coração aberto para conquistar esse tipo de categoria, né, de saúde para o corpo, tranquilidade para a mente, autoconhecimento, paz e assim por diante. Então não entra num nicho específico de yoga, né? Até porque o nome do nosso canal é Purna Yoga. E Purna Yoga é um yoga integral, né? Um yoga que abrange e abarca diversas formas de pensamento, tá? Agora a gente vai chegar aqui no slide para a gente entender mais ou menos isso que a gente vai falar. Então, o que acontece, né, no corpo, emoções e suas correlações? Eu botei nessas figurinhas aqui um animal selvagem expressando genuinamente a sua raiva e aqui um ser humano, né, um nosso semelhante aqui, que está reprimindo um sentimento e está fazendo com que esse sentimento que era outro, sentimento genuíno, torna-se outro através de uma maquiagem. Aí a gente observa que, olha só, nós humanos temos um mecanismo biológico que é parecido com o do animal, mas existe a sociedade, a moralidade, a etiqueta e dentre outras variáveis que vão fazer com que a gente reprima esse sentimento. Às vezes de uma maneira consciente, às vezes de inconsciente, porque isso vem de berço às vezes. Muitas vezes a gente vem de um contexto familiar, de um contexto tradicional, onde muita coisa é proibida, muita coisa é escondida. E aí acontece que esse animal que ficou enraivecido e expressou a sua emoção, ele está expressando isso genuinamente. E aqui a gente não conseguiu fazer isso. Isso vai somatizando, né? Esse sentimento, eles vão ficando impregnados dentro dos nossos músculos. E aí o nosso corpo, ele vai ficando cheio de raiva, por exemplo, né? Raiva reprimida, como a gente viu aqui na fotinho, às vezes a sexualidade reprimida, isso a gente via muito com relação à religiosidade de antigamente, os nossos avós e bisavós, a ganância, o ciúme, o ódio, então tudo fica reprimido ali. E aí essas somatizações, né, quando a gente, por exemplo, aqui, quando você reprime alguma coisa, isso deixa de ser apenas um fenômeno mental, e passa a ser um fenômeno físico também, porque na verdade você é um complexo de corpo e mente, que a gente chama de psicossomático, né? Aí como é que acontece? A gente começa a expressar essas expressões de maneira limitada, ao contrário do animal, que vai fazer com que essa expressão seja de uma maneira completa. A gente observa os gunas, a gente já estudou sobre os gunas, né? São manifestações da natureza, e aí a gente observa que os animais, eles expressam de uma maneira muito mais genuína o que são os gunas, né? Por exemplo, o animal está na tua casa, está num processo bem tamásico, que é um processo de ficar ali quietinho na dele,
e aí passa um carro ou alguma coisa que ele não gosta, ele vai lá e expressa a sua raiva de uma maneira assim que a gente até não entende, né? Ele, ele expressa e aí a gente até tenta reprimir, né? Às vezes mandando o cachorro ficar quietinho, né? Isso já é um erro que a gente comete até com os animais. Enfim, mas os animais eles vão lá e expressam o rajas, que é aquela atividade, né, aquela progressividade, aquela ação de uma maneira muito efetiva. E aí eles conseguem expressar e dialogar com a natureza externa, com a sua natureza, de uma maneira mais genuína, de uma maneira mais integral. Nós humanos não. Por vezes a gente é reprimido de sentir raiva, por exemplo, né? De sentir um sentimento, de acolher esses sentimentos, né? Até esse filme da Disney que tá passando por agora, que é o Divertidamente, ele fala muito disso, né? A gente acolher os nossos sentimentos, né? Não deixar expressar os sentimentos. E quando isso entra em desequilíbrio, ocorre uma desordem interna. E essa desordem interna começa numa ordem física e vai passando por um processo, uma ordem mental, melhor dizendo, e vai passando por um processo físico mais adiante. Então a gente segue aqui no slide. A gente observa aqui, né, as expressões e agora a gente entra em contato com os estudos do médico, né, que se chama John Sarno, que ele é professor de medicina na Universidade de Nova York. Então ele usou 700 voluntários de diversas partes do mundo para fazer um mapeamento das expressões, né? As expressões dos sentimentos. Então aqui os voluntários do Dr. Sarno, eles fizeram um estudo aonde a emoção na cor vermelha, ela vai estar mais intensa no nosso corpo. Quando a gente sente felicidade, por exemplo, olha só, o nosso corpo fica cheio, né, de energia. E aí a azul é onde vem menos energia. Então é menos energia, por exemplo, na depressão, olha aqui como é que o corpo fica sem energia nenhuma, né? A gente não consegue sentir esse prana fluindo pelo corpo. Mas enfim, isso daqui a gente consegue sentir, né? Basicamente, a maioria desses sentimentos durante um dia inteiro, até menos, né? Algumas horas a gente consegue sentir isso. E aí esses sentimentos, esse mapeamento aqui, ele serve para a gente observar o quanto de energia fica retida no nosso corpo. Então, quando ele não é expressado genuinamente, essa energia fica retida. E aí a gente está falando de um processo contemporâneo, um processo que a gente vive agora, mas também estamos falando de um processo onde também isso é uma herança, né? A gente herda isso dos nossos pais, de algum trauma, de algum momento que a gente não conseguiu expressar, né? Alguma competição, alguma coisa que vai ficando retido no nosso corpo. E aí, de acordo com o estudo do Dr. Sarno, essas emoções, né? Observar que essa energia do nosso corpo aqui, o que ela expressa durante as emoções, né? O que as emoções trazem para o nosso corpo durante a sua expressão genuína. E a gente vai seguindo aqui, porque, olha só, a gente vai observar que muitas vezes, isso eu falei para vocês, somos criados em ambiente onde é difícil expressar, né? Onde não é permitido expressar alguns sentimentos que são considerados ruins. Até usei o exemplo ali do Divertidamente, e até indico, o filme é muito bom, apesar de ser um filme infanto-juvenil, é muito bom para a gente, num processo de autoconhecimento. Aí, olha só, esse medo, né, ansiedade, quando crescemos, inconscientemente não nos permitimos sentir e expressar isso. E aí, o que acontece? E assim fazemos o que ele chama de compressão e enrijecimento muscular. Então, todas aquelas expressões que a gente viu ali no slide anterior, quando não expressadas corretamente, ali eu dei o exemplo na primeira slide do cachorro, né, que expressa isso de uma maneira genuína e integral. Então, a gente,
quando a gente tem esse aparato social, familiar, que às vezes vão reprimindo isso da gente, a compreensão, existe uma compressão e um enrijecimento muscular, que provoca dores e acaba desviando nossa atenção do que realmente é a causa da nossa ansiedade, o medo, ciúmes, raivas, e estão diretamente ligados a essa repressão dos sentimentos. Então, a gente vai observar ali nessa figura aqui, algumas pessoas que vão estar assistindo já ouviram essa frase, talvez, da sua avó, da sua mãe, ou de alguém responsável, né? Engole o choro. Então, aqui já começa, é um processo que não é um processo agora, esse é um processo que vem desde quando a gente é bem pequenininho, né? E a gente é educado a não expressar, né? Existe um aparato social que vai ceifando diversos sentimentos genuínos da gente. E que não acontece no reino animal, né? O animal é muito mais livre do que nós humanos. E aí o que acontece? Esses fenômenos, né? Muito presentes aqui no nosso momento histórico, que eu botei já um adulto com dores, né, somente dores dorsais. Então essa dor, que é a famosa dor na lombar, dor no pescoço, tem suas raízes principais nas emoções e em como elas são ou não trabalhadas, resultando nas somatizações no corpo, né? E aí o Dr. Sarno, chama essas patologias de síndrome de tensão mioneural. E aí ele vai dar essa sigla que é em inglês, né? TMS. Então essa síndrome, gente, ela vai acontecer em um momento aonde a gente se sente com mais pressão social. É um momento onde a gente tem que expressar muitas vezes, a gente tem que reter muitas vezes de uma maneira consciente aqui as emoções que a gente sente. E aí nos estudos do Dr. Sarno, ele observou que essas dores no pescoço, na dor na lombar e no meio das costas, ali na região da torácica, elas são entre um período de 30 a 60 anos. Então é um período que vai ser relacionado à idade das nossas responsabilidades, né? Quando a gente decide se emancipar na casa da nossa mãe, a conta de água e luz começa a chegar no nosso nome, a gente decide ser pai e mãe, e aí essas dores estão aí e aparecem. E aí a gente observa o quê? Que esse enrijecimento muscular, às vezes, olha só, desvia nossa atenção do que realmente é a causa desse enrijecimento muscular, que aí é um processo mental, um processo de expressão das emoções. Muitas vezes, isso já aconteceu, né, comigo, de que uma pessoa que eu conheço tinha dores nas costas, principalmente na lombar, e fez um exame de imagem e o médico olhou para ela e não tem nada. Não tem nada. Então, esse é um processo que realmente faz sentido, esses estudos do Dr. Sarno. E aí a gente vai ver essa relação entre essas partes do corpo que são afetadas no mundo, né? Quem nunca sentiu dor no pescoço, né? Imagina que tu tá carregando muita responsabilidade aqui. O que vai acontecer se tu carrega? Pode ser um recém-nascido aqui, né? O recém-nascido, ele vai chegar um momento que a tua lombar vai doer. E aqui vai doer também. E ali no meio das tuas costas também vai doer. Então existe um processo que não é um peso físico, é um peso mental que a gente vai carregando e vai trazendo essas dores modernas, né, tão comuns na modernidade. Eu vou seguir aqui para a gente abrindo espaço para mais algumas informações. E aí a gente vai fazer essa relação com a prática regular do yoga. O que o yoga ajuda, o que tem a ver essas dores do TMS com a tradição filosófica do yoga. E a gente vai observar aqui, ó, o que o Dr. Sarno observa, né, e conclui nos seus estudos que a privação de oxigênio é o responsável pelos espasmos e outros tipos de dores e características da TMS.
O exemplo de cãibras são resultado de falta de oxigênio nas pernas, levando em consideração que ocorrem com mais frequência no repouso, quando a pressão sanguínea desacelera. O fluxo sanguíneo pode ser recuperado após uma contração e um alongamento. Aí também a gente observa que esses movimentos que acontecem de enrijecimento muscular que a gente adquire ao longo dos anos por causa daqueles processos sociais, né, dessas repressões que a gente vai se encarando no momento da vida, e também em idade adulta, ali entre os 30 e os 60 anos, eles vão fazendo com que a nossa musculatura vá perdendo a sua capacidade de se oxigenar. Então é como se a gente estivesse enrijecendo a nossa musculatura por causa das nossas preocupações. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente está em um momento da nossa vida que está de uma transição, onde a gente precisa estar dedicado quase 100% em um processo que naturalmente não seria assim. Você não trabalharia até 5 horas da manhã. Se a gente fosse mais ligado à natureza, à nossa natureza, e não nos fosse imposto tantas concorrências e tantas comparações e tantas metas no nosso momento histórico, a gente estaria talvez numa praia, a gente estaria vivendo uma vida um pouco mais simplória. E aí essas dores, esse tipo de enrijecimento mental, de enrijecimento físico, não seria uma causa. Aí o que vai acontecer? Aqui na tradição do yoga, a gente vê que os granthis, que a gente chama de nós, esses nós aqui, a gente estudou no estudo dos chakras, a gente vê que existe o Brahma Granthi, o Vishnu Granthi e o Rudra Granthi. Então vocês podem observar que eles estão bem aonde o Dr. Sarno ele pontuou que as dores da nossa vida comum, moderna, elas vêm. Então essas dores, aqui o yoga chama de nós energéticos. Esses nós energéticos, eles são atribuídos à falta de oxigênio, à falta de prana mesmo. A gente não conseguir levar a natureza para dentro da gente, se retroalimentar, assim como a árvore está se retroalimentando de toda a biodiversidade que está ao redor dela. A gente precisa dessa retroalimentação para que os nossos meios energéticos funcionem de maneira harmônica. E quando eles não funcionam de maneira harmônica, esses granthis, que são esses nós, eles estão aí às vezes eles se manifestam em maneira de dor. Então isso corrobora com os estudos do Sarno, que claro, isso tudo está muito mais especificado no seu livro, mas a gente está fazendo só um paralelo entre o yoga e entre um estudo científico, e que a gente vai observar que esses nós energéticos são de fato repressões. A gente estudou no estudo dos chakras que o chakra, quando está em desequilíbrio, é uma energia que a gente não conseguiu manifestar, é um sentimento que a gente não conseguiu manifestar de maneira genuína. E aí vão criando-se esses nós, esses granthis. E aí esses granthis, eles são desfeitos ou são transcendidos através da prática, através da sadhana. Então um processo vai levar ao outro. E aí aqui a gente volta para o slide para a gente concluir. Se permitimos que essas emoções fluam, nos sentiremos melhor psicologicamente e fisiologicamente. São os dois lados da mesma moeda, né? Ou seja, a mente e o corpo. Além de trabalhar o corpo para, consequentemente, influenciar a mente, o yoga é uma ótima atividade física que promove o bem-estar mental. E aqui eu botei essa prática de yoga aqui, da mulher e do homem que estão fazendo uma asana, para vocês observarem, né? Dá até, se você nunca praticou yoga, dá para imaginar, né? Fazer um exercício de imaginação que está fluindo muita energia no corpo dos dois, né?
Então você está se abrindo, esses nós energéticos, eles acabam sendo desfeitos, e consequentemente as dores também, né? E aí a gente vai saindo dessas dores físicas muito rapidamente após uma prática regular de yoga. E aí o benefício de uma prática regular de yoga, que é o enunciado desse slide, por causa disso, às vezes essas dores físicas, para o Dr. Sarno, da maioria das vezes essas dores físicas são TMS. Elas são processos que começam de repressões emocionais e vão passando para esse estágio de uma dor física que atinge as nossas costas de maneira geral. E aí essa prática regular de postura vai porque ela vai influenciar a mente e o nosso corpo de uma maneira integral, a prática de yoga, né, de Hatha Yoga. E além disso, o yoga é uma ótima ferramenta de autoconhecimento para te observar, para te voltar a observar a tua natureza, os teus gunas, e fazer com que esse processo seja um processo enriquecedor e a gente consiga aí, além de curar as nossas chagas emocionais, nos energizar ao ponto de ter reservas energéticas para o que está por vir, porque a nossa vida ela é longa, né? Então essa caminhada do autoconhecimento é uma caminhada descalço, né? E muito longa, mas quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, aprende a usar a nossa mente de uma maneira responsável, a gente só tem benefícios com isso. E aí o livro do Dr. Sarno eu deixei aqui para quem quiser, de repente até ponho na descrição, o livro é Dor nas Costas, Conexão Corpo e Mente, John E. Sarno, o nome do livro. E aí a gente finaliza a nossa aula. Eu queria agradecer a presença de vocês para mais esse encontro e a gente se vê em breve. Muito obrigado.